Bom, o nosso terceiro conjunto de exemplos, né, o terceiro exemplo, é então vinculado agora ao parâmetro variância populacional, né, para uma amostra. Então a gente vai considerar então uma amostra e a gente já tinha visto como a gente trata testes para a média com uma única amostra, né, também para a proporção com uma única amostra, e agora vamos ver como é que a gente trata a variância para uma única amostra, né? Tratar a variância é tratar semelhantemente o desvio padrão. Então vamos fazer para a variância e depois o desvio padrão fica, vamos dizer assim, embutido dentro dessa fala toda que a gente vai fazer, ok? Bom, então com isso, um exemplo para que a gente possa envolver esse parâmetro variância populacional, né, o sigma 2x, a gente tem como exemplo o seguinte: suponha que uma população tenha apresentado variância sigma 2x de 0,3284 graus centígrados ao quadrado, tá? Que é a variância sempre ao quadrado. A variância estimada, então, né, foi essa daí, estimada por pesquisa anterior. Então a gente sabe que o valor referente para a variância populacional é esse daí, tá? Ela foi estimada em uma pesquisa anterior e uma nova amostra foi obtida para a mesma variável, né, x, algum tempo depois, por exemplo. E necessita-se investigar, né, o problema nosso é investigar se essa variância teria se alterado, né? Então, com essa nova amostra, eu vou tentar buscar ver se há evidências de que aquela variância populacional, né, já estabelecida, se ela se mantém ou não, tá? Então, a ideia é, então, testar a hipótese de que a variância se manteve a partir da amostra constante da planilha uma variância número 4 do arquivo Excel dados para testes de hipóteses XLSX, que vai ser encaminhado junto com esse material que vocês vão receber, tá? Então, se vocês quiserem repetir todo o cálculo, etc., vocês podem abrir lá por esse arquivo Excel, tá bom? Bom, então, o teste para variância para uma amostra, então, a gente vai entender o seguinte: considere uma amostra com N observações numéricas independentes e normalmente distribuídas, né? Essa questão da variância precisa que a distribuição seja normal, tá? Ok? Bom, a teoria estatística mostra que a variância amostral, a amostral S ao quadrado índice x, apresenta distribuição Q quadrado com n-1 graus de liberdade, né? A distribuição Q quadrado é uma distribuição teórica, né? E ela tem uma dada configuração, como ela trabalha com essa ideia dos quadrados, né, das diferenças, ela só tem, vamos dizer assim, ela só tem vida, quer dizer, os valores que a variável assume, isso é do zero para cima, né? Ela não tem valores negativos, tá bom? Então, a distribuição amostral, né, da variância amostral Sx quadrado, né, ela então tem uma distribuição que é o produto, né, dessa fração vezes o Q quadrado, né, essa distribuição Q quadrado com n-1 grau de liberdade. Lembrando que o n-1 grau de liberdade é o tamanho da amostra menos 1, tá? Então, qual é a fração? Então, a fração vai tomar a relação da variância, né, populacional dividido por n-1. Se eu tomar esse valor dessa variância populacional, que a gente sabe qual é, né, dividido por n-1, vezes o valor do Q quadrado, da distribuição Q quadrada para n-1 grau de liberdade, a gente então vai ter um valor que é o valor referência para que esse valor
da variância da amostra, ele se refira a esse valor encontrado a partir desse lado direito, ok? Bom, Sx, né, S quadrado de x é a variância amostral, né, no caso. Para comparar, então, essa variância com um valor de referência, por exemplo, o Qi quadrado, a variância, né, o sigma 2 de x mais, segundo a hipótese nula, né, esse que está aqui, né, sigma quadrado de x mais o zero, aqui está significando que isso aqui é em função do que a hipótese nula está dizendo, tá? Porque é ela que vai, vamos dizer assim, ela que vai ser assumida como a verdade para a gente poder fazer os cálculos todos aí. Ou seja, então esse valor, por exemplo, de referência, né? Então, para comparar essa variância, tá, do que é a variância amostral com essa referência, né, o teste paramétrico proposto utiliza a seguinte estatística, né? Então, eu tenho uma estatística chamada x quadrado, índice zero, ou seja, segundo a hipótese nula, né, uma estatística de teste com base na hipótese nula, né, e ela vai ser igual ao produto dos graus de liberdade, n-1, vezes a variância amostral, o S2 de x, né? E dividido pelo quê? Pela variância segundo a hipótese nula, né? O sigma 2 de zero, índice zero, que é o zero significa o proposto pela hipótese nula, ok? Essa estatística, né, ela segue uma distribuição Qi quadrado com n-1 grau de liberdade e de forma que o x2 de zero, ou seja, esse x ao quadrado, né, sob a hipótese nula, ele tem uma distribuição, né, um tio, né, distribuição Qi quadrado com n-1 grau de liberdade. Tá? Isso que quer dizer isso daí. Bom, suponha, né? Então, dado esse exemplo, né, ou seja, já que a nossa variância conhecida é aquela de 0,32884 graus Celsius ao quadrado, né, a gente então vê que o parâmetro que nós queremos estimar é a variância populacional, ou seja, o parâmetro envolvido é esse. Eu quero, na verdade, checar se essa hipótese de que ele tenha se mantido nesse valor se mantém, né? Então, esse é o parâmetro populacional que está envolvido. Qual é o valor do parâmetro populacional sob a hipótese nula, né? Então, o valor do parâmetro populacional sob a hipótese nula, ou seja, sobre H0, é o que? O sigma 2 de zero, índice zero, que vai ser igual a esse valor que está escrito aqui em cima, 0,3264, né, 84 graus centígrados ao quadrado, como sendo então o valor de referência que eu vou ter, certo? E a estatística de teste, né, vai ser aquela do x ao quadrado observado, né, sob a hipótese nula, mas o observado na amostra que eu retirei, que vai ser igual aqui, n-1 vezes a variância amostral dividido pelo erro padrão, né, sobre a hipótese nula, sobre a variância sobre a hipótese nula. Tá? Bom, então, em termos de explicitar as hipóteses, né, a hipótese nula é que a variância populacional é igual a 0,3284 graus centígrados quadrados, né? Isso aí é a hipótese ao H0, tá? Então, a hipótese alternativa é que seja
que não seja isso, ou seja, pode ser menor ou pode ser maior. Então é diferente desse valor. Essa é a hipótese alternativa. Tá bom? Bom, então fixando o nível de significância do teste, esse aí, vamos fixar em 0,05, né? E então nós precisamos agora identificar qual é a estatística de teste, ok? Estatística de teste apropriada para esse teste estatístico, né, é aquela estatística x² sob a hipótese nula, aquela que a gente viu anteriormente, ou seja, esse valor que está colocado aí, ó, x² sob a hipótese nula, que vai ser observado na amostra, vai ser o quê? O n-1, que é o tamanho da amostra menos 1, sobre a variância da amostra, dividido pela variância sob a hipótese nula, ok? Que a gente sabe, né, que segue uma distribuição do π² com n-1 graus de liberdade, né, ou seja, que o x² sob a hipótese nula observado tem distribuição π² com n-1 grau de liberdade, mas aqui eu tenho o alfa sobre 2. Já que o meu alfa é 0,05, então eu tenho metade dele na rabeira da direita e a outra metade na rabeira da esquerda. Lembrando que a rabeira da esquerda não fica abaixo de zero, ou seja, ela está limitada no zero. Tá? Essa distribuição do π², ela tem um formato em que a parte negativa do eixo não existe, ela só tem vida para valores não negativos. Tá? A gente já vai ver um negócio desse. Então, para identificar a estatística de teste, a gente tem que lembrar-nos que há uma forte exigência para que a gente possa executar esse teste, né, da variância para uma única amostra, né? Essa exigência é que a amostra provenha de uma população normal para a variável em estudo, o que implica de início, né, que a gente avalie a normalidade dos dados que a gente obteve na amostra, ok? Então, o que vai acontecer? Como é que a gente vai estabelecer os critérios de decisão, né? Como a gente estabeleceu o nível de significância alfa igual a 0,05 e o teste é bilateral, já que é ou igual àquele valor ou diferente, né, na hipótese alternativa, a estatística x² observada, né, esse x² observado, ela apresenta o valor crítico para a falsibilidade da hipótese nula igual ou maior que π², né, para alfa sobre 2, ou seja, para 0,025, né, com n-1 grau de liberdade. Então, eu tenho que ver em que ponto, né, que valor de x² é esse que é o ponto crítico para essa situação aqui. Tá? Então, igual ou maior do que isto, ou igual ou menor do que o outro lado, ou seja, 1 menos alfa sobre 2, está aqui, n-1 grau de liberdade. E olhando aqui para baixo, a gente vê então que essa estatística, essa distribuição π², ela começa no zero, né, e ela tem uma subida e depois ela vai assintoticamente para mais infinito. Tá? Então, esse lado do x² alfa sobre 2 n-1 é exatamente esse lado, vamos dizer assim, dos valores maiores para a variável x², né, no caso. E esse outro lado, que vai ser o 1 menos alfa sobre 2 para o lado de baixo. Ok? Então, esses dois pontos, né,
esses dois valores aqui no eixo, que corresponde ao respectivo x², que vai ser crítico para a hipótese nula, ou seja, se a hipótese nula for maior do que isso, se for maior do que isso, né, a gente então vai ter problema, a hipótese nula vai ter problema. Se for menor do que isso também, a hipótese nula vai ter problema. Tá bom? Então, se o teste for unilateral direito, né, aí só dando a informação para você, no caso aí não é, mas se for unilateral direito, né, ou se for esquerdo, né, as condições para falsibilidade são uma das duas acima indicadas, ou esta, só que vai ficar tudo colocado para um lado só, que é isso que a gente está pondo aqui, né? Esse aqui para o lado direito e o outro para o lado esquerdo, tá? Tá bom? Eu quis deixar tudo junto, né? Mostrar que se fosse unilateral, a gente teria essas soluções aqui, usava um desses dois alternativas aqui. Mas como é bilateral, eu preciso então considerar ambas, porque tem coisa acima e tem coisa abaixo de valores que fazem a hipótese nula se ficar crítica no sentido de poder ser rejeitada. Tá bem? Bom, considerando o conjunto de dados oferecidos lá naquele pro problema, né? Então a gente está pedindo para ver a tal da planilha, uma variância, número 4, que está naquele arquivo dados para testes de hipótese XLSX. Dado o nível de significância fixado 0,05, o tamanho da amostra é igual a n igual a 49, que vocês vão ver lá que tem 49 unidades estatísticas, né, na amostra. Os valores críticos para aquele Q² vão ser os seguintes. Então, o primeiro valor crítico vai ser o quê? Aquele que vem no lado esquerdo, ou seja, vai valores menores, mais próximos de zero. Então, vai ser Q², 1 menos alfa sobre 2, né? Toda aquela região completa, menos aquele, menos a parte toda da direita, né? Vai dar o 0,975 com 48 graus de liberdade, ou seja, n menos 1 grau de liberdade, tá? Ok? E isso vai ser igual a 30,7542, 7545, né? Isso aí significa o quê? Aquele primeiro 1 menos alfa, né, vai ser correspondente, vamos botar lá, 1 menos alfa vai ser correspondente a esse ponto aqui, ok? Perdão, aqui não, vai ser correspondente a esse ponto aqui embaixo, ou seja, aqui embaixo começa no zero, né? E aí o x² vai correndo, e no caso, nesse ponto aqui, ele é igual a 30,7545. como é que é? 30,7545. E também, perdão, caramba. Esse, né? E aí o outro ponto que vai ser no lado de cá, né? Ou seja, naquela, vai ser esse ponto aqui, né? Se lembra que o zero está lá na frente, vai ser igual a 69,0226, tá? Então, esses dois valores vão então ser os valores críticos para essa hipótese nula de que a variância seja igual àquele valor proposto pela hipótese nula, tá? Bom, na acepção do teste ser bilateral, como é o nosso caso aqui, se a estatística de teste for menor do que 30,7545, ou se ela for maior do que 69,02
0,0226, né, a hipótese nula pode ser rejeitada ao nível de significância 0,05. Tá? Ok? Bem, então como é que a gente vai resolver isso, né? Agora a gente precisa calcular o valor da estatística de teste, né? A gente já sabe o que fazer em termos de decisão, então agora eu preciso dos valores da estatística de teste. Bem, então, antes do cálculo da estatística de teste, a gente precisa saber se esses dados que estão lá naquele arquivo provêm de uma população normal, né? Então a gente já sabe que como fazer isso. A gente já mostrou aí num vídeo anterior, né, como é que eu verificaria como é que uma amostra eu tenho normalidade nela, né? Então, com isso, usando o SPSS, né, a gente teria essa solução, né? Já que a amostra é grande, 49 no caso, né, a gente pediria lá ao sistema da SPSS para verificar aqueles gráficos de normalidade com testes, etc. Então ele soltaria essa resposta aqui, né, essa saída para o caso do teste de Kolmogorov-Smirnov, que é o teste adequado para amostras grandes, no caso, né? Então, o teste de Kolmogorov-Smirnov, para aqueles 49 dados, né, apresenta, então, uma estatística do Kolmogorov, né, D igual a 0,124, né, com 49 graus de liberdade, e aqui o valor P correspondente. O valor P aí está indicado ser igual a 0,059, tá? 0,059 é maior do que aquele 0,05 que a gente tinha proposto, né, como sendo o limite, né, o alfa igual a 0,05. Então, como deu maior, isso significa que os dados provêm de uma população normal, tá? Okay? Se fosse menor do que 0,05, então aí você ficava sinalizado que aquela variável não é normal na população, tá? E aí irá se resolver de outra forma, ok? Pelo Biostat, né, que eu também tenho trabalhado com ele, se você colocasse os dados naquela uma única coluna lá do Biostat, né, os 49 dados, né, você então chamaria lá o pedido lá de verificação de normalidade pelo teste Kolmogorov-Smirnov e tal, e aí viria essa saída aqui, tá? Essa saída então mostra que ambos vão indicar normalidade, né? No caso do SPSS com um valor maior que 0,05, e aqui no caso do Biostat ele simplesmente diz que é não significativo, ou seja, não é significativo para negar a hipótese nula, tá? Então isso significa que o valor P é maior do que 0,05, né? O Biostat ele dá essa informação desse jeito, como era praxe se fazer anteriormente, ok? Bom, então com isso a gente garante a normalidade dos dados. Então, se os dados são normais, né, provém de uma população onde lá eles são normais, então a gente pode aplicar o teste para a variância aqui com essa distribuição do Q quadrado, né? Então, calculando o valor observado na amostra, né, se a gente chamar, eu preciso da variância da amostra, né? Então, chamando aquela análise de dados que a gente mostrou aí logo há muito tempo atrás, né, quando eu estava vendo a questão naquela lingueta dados, né, a gente implantou um suplemento, análise de dados, que fica cá no finalzinho, quando eu clico naquela lingueta dados, né? Essa análise de dados eu chamo então o valor, essa variável, né, coloco ela lá no campo adequado e peço para fazer as estatísticas descritivas dela. E a estatística descritiva dela vai mostrar que o valor, né, da variância ao quadrado nessa amostra, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a
0,4127, tá? E esse n-1, o n está aqui embaixo, é o 49, né, que a gente já sabe. Então, com isso, eu consigo calcular essa estatística observada aqui. n-1 é 48, esse S2 que está aqui, 0, esse, e essa proposta aqui da variância pela hipótese nula é aquela que está colocada lá pela variância, né? Então, com isso, a gente pode calcular o x quadrado observado, tá? E então vai ser 49 menos 1 vezes aquele valor, 0,412781, e a proposta desse sigma 2 na hipótese nula é aquele 0,3284, né, graus Celsius quadrado, etc., aquela coisa. Então, isso aí dividindo vai dar 60,33334. Ok? Então, esse é o valor da estatística de teste. Ok? Bom, então, como o valor observado da estatística de teste é esse, x2 observado, é igual a 60,33334, ele é menor do que aquele x quadrado para 0,025 para 48 graus de liberdade igual a 69,0226, não é isso? A gente então diz que há evidências para a hipótese nula e ela não deve ser rejeitada. Ok? Que valor 69 é esse? Era aquele valor correspondente, né, a esse valor, esse segundo valor aqui. Tá? Ele não é maior do que isso. E nem é menor do que o outro. Entendeu? Então ele está no intervalo dos dois, está perfeitamente dentro dos valores possíveis para a hipótese nula ser aceita como válida. Ok? Então, a partir daqui, a gente então pode dizer que a variância populacional mantém-se a mesma de momento da pesquisa anterior. Ok? É isso daí. Fica faltando só agora o valor P, não é isso? Então, pelo Excel, né, usando o Excel como nossa ferramenta de trabalho, obtém-se o valor P, que é o nível descritivo do teste estatístico, para valores do Q quadrado do eixo. Então, eu tenho que tomar a distribuição Q quadrado, né, e tomar aquele valor 60,334, que foi o valor da estatística de teste, né, a 48 graus de liberdade, e isso vai me fornecer o resultado 0,109. Tá? Esse valor é o valor, né, que a gente tem para o valor P desse teste de hipótese. Né? Então, ao nível de significância alfa igual a 0,05, não há evidência de que a variância populacional tenha se modificado desde a pesquisa anterior. Aí a chancela, que é o quê? X quadrado observado é 60,333, graus de liberdade 48 e o valor P 0,109. Tá? Okay? Então, com isso daí a gente chega à conclusão de que aquela variância populacional está mantida, continua a mesma. Não houve alteração no fenômeno, no caso. Ok? Então, a gente encerra aqui essa parte onde a gente tomou uma amostra e vimos como testar uma média, como testar uma proporção e como testar uma variância para referida vamos dizer assim, a um teste estatístico para cada uma dessas variáveis, desses parâmetros, né, para uma única amostra. Tá? O que a gente pode fazer agora são considerar mais de uma amostra, etc. Tá? Isso que a gente vai continuar vendo aí. Tá bom? Um grande abraço, até mais então.